Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso trabalho expositivo e dialogado, onde hoje trabalharemos uma questão muito importante para todos nós. Será uma surpresa, porque essa pergunta será feita aqui pela nossa colaboradora Jane Macedo, que vai nos conduzir nesse diálogo. Vamos fazer a nossa oração, portanto, preparando-nos para esse momento, elevando nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Deus pela oportunidade de aqui estarmos, presencial ou virtualmente, mas, sobretudo, pela vida, pelas experiências desta existência, sejam elas agradáveis segundo o nosso ponto de vista ou não, porque sabemos, Mestre, que qualquer circunstâncias destas são colocadas para que nós cresçamos espiritualmente. Abençoe a todas essas criaturas que nos acompanham. E nestas bênçãos possamos também estendê-las a quem estivermos endereçando o nosso pensamento nesse instante. Envolvidos, portanto, nessas vibrações amorosas e fraternais, damos início à atividade programada para esta noite. Assim seja. Sejam todos bem-vindos. Estamos já nos aproximando do nosso horário, 19h30. Assim que alcançarmos essa hora, daremos início, portanto, ao trabalho. Enquanto não começamos efetivamente, aqueles que desejarem a magnetização das águas, por gentileza, já preparem essa água, separando-a, e deixem nas proximidades para que no final possamos pedir aos benfeitores para magnetizá-la. Tanto quanto vamos nos preparando para recebermos as energias benfazejas que serão disponibilizadas ao nosso favor logo mais quando encerrarmos. Sejam todos bem-vindos, muito boa noite. Passo, portanto, a palavra à nossa Jane Macedo, que irá nos conduzir nesse diálogo. Até daqui a pouco mais. Jane, por gentileza. Obrigada, Paulo. Boa noite aos amigos que se encontram aqui na nossa casa. Boa noite. Boa noite aos amigos que nos acompanham aqui pela plataforma do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso trabalho. Acredito que a maioria já conhece o formato do nosso trabalho de sábado, né? Que é uma reunião dialogada, não é uma palestra, né? Onde uma pessoa fica falando e expondo um tema. Esse trabalho de hoje, ele é construído com a participação de todos, do público que está presente aqui na nossa casa e dos amigos que nos acompanham aqui pelo Facebook. Então, já começo o trabalho solicitando a colaboração de vocês e a participação para que nós possamos construir esta atividade da noite de hoje. Como sempre, os nossos trabalhos são sempre orientados por uma passagem do Evangelho. E a parte que nos cabe conversar hoje e que foi solicitada que nós falássemos sobre ela, se encontra no primeiro capítulo do Evangelho, tá? Que é Eu não vim destruir a lei. E o item que nós iremos conversar é o item número 11. Eu vou ler ele aqui e em seguida nós já começamos a conversar. Já peço que mesmo durante a leitura vocês possam ir refletindo sobre essa passagem para, né, colocarem as suas perguntas, as suas dúvidas ou as suas opiniões depois. Esse trecho nos diz o seguinte: Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta quase que por toda parte. A razão disso encontramos na vida desse grande filósofo cristão, que pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve seus mais sólidos alicerces. Como muitos, foi arrancado ao paganismo, dizemos melhor, à impiedade mais profunda pelo esplendor da verdade. Quando, em meio aos seus excessos, sentiu em sua alma essa vibração estranha que o chamava para si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade estava alhures
e não nos prazeres enervantes e fugidios, quando, enfim, sobre sua estrada de Damasco, também ouviu a voz santa exclamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele exclamou: meu Deus, perdoai-me, eu creio, eu sou cristão. Depois, então, tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Podem-se ler nas confissões notáveis que nos deixou esse eminente espírito. As palavras, ao mesmo tempo características e proféticas, que pronunciou depois de ter perdido Santa Mônica. Eu estou persuadido de que minha mãe voltará a me visitar e dar-me conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras, e que previsão brilhante da futura doutrina. É por isso que hoje, vendo chegada a hora para a divulgação da verdade que ele havia pressentido outrora, fez-se dela o ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos aqueles que o chamam. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863. Então, esta passagem aqui, né, nos fala de Santo Agostinho, um dos maiores divulgadores também, né? Tem várias comunicações dele nas obras básicas. Santo Agostinho, ele era filho de uma mãe cristã e um pai ateu, né? E uma parte da sua vida foi conduzida pelo materialismo, né? Ele era um contestador das verdades espirituais, até que ali tem uma comparação que fala, né, com Paulo, né, que no caso Saulo também era perseguidor dos cristãos e em uma época ele foi chamado para a realidade da vida espiritual, se convertendo ao cristianismo. A mesma coisa com Santo Agostinho. Chegou uma etapa da sua vida, né, em que ele também foi chamado e é o que nós conhecemos hoje, né, a obra de Santo Agostinho. Então, em cima disso, né, a passagem que nós queríamos conversar é: Santo Agostinho tinha uma verdade, né? Ele conduzia sua vida de acordo com uma verdade. Em um ponto da sua vida, ele mudou, ele passou a ter outra crença, ele abriu mão daquela verdade de até então, né? A pergunta de hoje é: nós acolhemos e respeitamos a verdade dos nossos irmãos? Como é que nós agimos em relação à verdade do outro? Enquanto vocês vão pensando sobre esse tema, é importante a gente se dar conta do seguinte, né? Como é que são as nossas verdades? Como é que nós construímos as nossas verdades, né? Nós construímos as nossas verdades de acordo com a nossa educação, a nossa família, o meio social, né? As aprendizagens que nós fazemos, as obras que nós lemos, que nós assistimos, né? O meio social, convivendo com o outro, né? A gente sabe que a verdade é só uma, né? A verdade é Deus, é a realidade da vida espiritual, tudo isso que nós aprendemos. Mas, independente disso, nós temos crenças e temos verdades. E aí, quando a gente se depara com o outro, que tem uma verdade diferente da nossa, como é que nós agimos? Nós acolhemos? Alguém gostaria de falar aqui já para a gente dar um pontapé inicial? Sobretudo, era necessário respeitar o outro dentro das suas convicções. Respeitar o outro dentro das suas convicções. E se ele nos ouvir, a gente passa algumas informações, mas não tenta mudar. Não tenta mudar, né? Porque assim como nós construímos a nossa, ele construiu a dele, não é mesmo? Assim como eu disse que a gente construiu com a nossa família, com os nossos amigos, no nosso meio social, se ele tem uma outra realidade, ele também construiu de acordo com a realidade dele. Quantos de nós já tivemos outras confissões religiosas e hoje mudamos? Isso mesmo. Quantos de nós, né? A maioria, acredito que de nós que está aqui na nossa casa ou que está assistindo, a maioria, acredito que veio de uma corrente católica, né? A maioria. Né? Viemos do catolicismo. Até então era aquilo ali que nós acreditávamos, né? Eu era uma que era, não é evangelizadora, era catequista.
Eu era catequista e hoje eu fico pensando, bah, como é que eu falava aquilo para as crianças? E eu falava, porque era a minha verdade naquela época, era o que eu acreditava. A Beth tem uma colaboração. Nossas verdades são convicções. Sabemos que a verdade integral ainda não nos é dado saber. Interessante o comentário da Beth, né? São convicções, né? São convicções. Muito bem. Luiz, quer falar? Como funciona quando duas pessoas se unem com valores e crenças diferentes? Duas pessoas se unem como num casamento, um casamento, Para pois é. construir uma família com valores e crenças diferentes. Pois é, quando duas pessoas se unem, né, numa união afetiva, um casamento, ou vão morar juntos, um relacionamento afetivo para construir uma família com crenças diferentes. Vamos imaginar, um é evangélico, o outro é católico, ou um é católico e o outro é espírita, né? Como é que vão educar as crianças que saem, os filhos, frutos desse casamento? Uma situação Como educa? de valores, por exemplo, na família do homem, né, o que é bonito é para ser coberto. Na família dela, o que é bonito é para ser É para mostrado. mostrado. É difícil, não é? Como convive com Como isso, que faz? né? A família não é uma construção de novos valores e novas crenças. Sim. Aí tem que ter o diálogo, né? Ter um acordo, né? Para escolherem como é que vão educar. É difícil, né? É como um negócio. Nós fazemos as tratativas, As combinações. as combinações e depois vamos cumprindo. O ideal é que se faça as combinações antes até, né? Porque se não pensa bem, se casa cada um com estas crenças, né? E aí chega lá, cada um vai começar a puxar para um lado, vai ser complicado, não é mesmo? Até que ponto tu pode respeitar a outra crença, Sim. mesmo que não seja tua. Isso mesmo. Igual que o Paulo falou ali. Empatia. Né? Mas também é o seguinte, né, Jane? Investir na moral. Porque a moral é igual em todas as É o mais importante, né, Rosane? A moral. A moral né? em todas as religiões, mais ou menos, é a mesma. É. Então, já que o casal são tão religiões diferentes, investem na moral. Na moral. Essa ciência está presente no casal, né? A moral. Pois é. O ideal é que esteja, né? O ideal é que seja. A Beth traz também mais uma colaboração. A nossa verdade pode mudar de um dia para outro. A nossa verdade pode mudar de um dia para o outro, não pode, né? Pode, porque eu sempre digo assim, ó, só não muda de ideia quem não pensa, né? Só não muda de ideia quem não raciocina, quem não analisa, porque se a gente tem uma ideia, a gente tem uma verdade e o outro consegue me convencer com argumentos sólidos pela razão, eu posso me dar conta que eu estava equivocada. Não, quantas vezes eu já mudei? Não, realmente não é isso que eu acreditava. Faz sentido o que tu me disse. Pronto, mudei sem problema nenhum. Mas isso é ser. Isso não é ser volúvel, né? Você ter consciência, não, isso aqui não é bom para mim. É ter consciência. Isso que eu estou dizendo também não é ser volúvel. Hoje eu acredito, amanhã eu não acredito, depois eu volto a acreditar. Aí é uma questão, né, de ser volúvel. Não é isso. Eu estou dizendo se tu for convencido, né, pela razão, por um argumento consistente, né? Ou alguém que estudou mais do que eu, né? Eu tenho uma opinião sobre um tema e tem uma pessoa que estudou muito mais, tem muito mais conhecimento do que eu. Ela vai me convencer. Eu entendo que o Alex. próprio processo de evolução, seja moral ou seja intelectual, ela necessariamente agrega o processo de mudança. Claro, Se tu está evoluindo, na verdade, está mudando para melhor. claro. Se eu não estou evoluindo, estou estacionado, realmente a minha verdade vai ser sempre a mesma. Mas eu também vou ser sempre o mesmo. Entra em encarnação, sai em encarnação. Sempre a mesma coisa. No mesmo lugar. Então, Isto tem que mudar. Assim como eu vou ter que nascer de novo. Está estacionado. Estacionado. E quando eu estou em um grupo que todo mundo pensa igual, todo mundo é mais difícil, né? Porque eu não sou chamada a pensar, eu não sou chamada
não sou Não tem desafiada, né? Então, para ver como é interessante a gente conviver com os diferentes, não é mesmo? E temos um caso aqui concreto, Jane, da Ana Maria. Diz a ela: eu tenho um filho que é muito católico e não aceita que eu seja espírita. Pois é. E aí, esse filho está respeitando a verdade da mãe, ele está acolhendo a verdade da mãe, porque a verdade da mãe é a verdade da doutrina espírita. A verdade do filho é a verdade da religião católica. A mãe, né? A mãe tá errada? Não. O filho tá errado? Não. Cada um tem as suas convicções. Agora, como a mãe acolhe a verdade do filho no catolicismo e respeita, é interessante que o filho também tenha esse acolhimento com a mãe, não é mesmo? E respeite a escolha da mãe. Novamente, os valores Os e valores- as crenças diferentes. É, Né? isso mesmo. E a gente está falando muito aqui de religião, né, gente? Mas tem, assim, uma questão também, uma visão de mundo, uma visão política, não é mesmo? Então, às vezes, a gente tem uma crença política, né? E a gente tem tão forte aquela crença que a gente quer eliminar. Eu já ouvi isso. Tem que eliminar o outro. Aquele que pensa diferente de mim tem que ser eliminado. Como assim? Ele não é meu irmão? Aquele lá que tem um pensamento 100% oposto do meu, não é meu irmão? Não foi criado por Deus? Ele não está, pode estar em uma caminhada diferente da minha, mas é meu irmão. Por que eu tenho que eliminar ele? Quando a gente está assim, a gente é refém de ideologia. Aí já Pois é, muda tudo. ideologia, né? Refém. Ter uma ideologia não é ruim. Não, mas... ser Agora, se tu refém- te torna refém dessa ideologia, aí não Muda pode, tudo. não é? Temos mais comentários? Não. Mas é importante saber a crença, e pela leitura que tu fez, Santo Agostinho tinha uma crença. Santo Agostinho E tinha uma mudou. crença e mudou. Paulo de Tarso tinha outra crença e Tinha mudou, outra crença. né? Não e, é? e nós também, né? Se É. olharmos a nossa atual existência, quantas vezes nós mudamos de crenças, né? Muito. Não só a crença religiosa, Não. mas aquilo que a gente acredita, Não, né? né? Tem vários tipos de crença. Tem as limitantes também. Sim. Sim. Né? Que é as crenças que nos causam transtorno. Né? E tem pessoas que ficam aprisionadas nessas crenças, não é verdade? Não temos até hoje pessoas assim que estão presas em suas crenças. Não, por exemplo, não passa debaixo de escada. É. Não toma leite com manga. Aham, não. Eu conheço, vocês não crença. conhecem? Eu conheço pessoas assim. Deus me Leite livre. com mamão. Tomar leite com manga. E aí, assim, eu vou morrer. Aí eu faço ali uma batida de leite com manga e tomo na frente da pessoa pra mostrar pra ela que não acontece nada. E mesmo assim, ela não muda de opinião. Ela vai achar que eu tive sorte por não ter morrido, porque mata. Isso é uma crença limitante. Isso é uma crença limitante. Não é? Essa pessoa está sendo convencida pela razão? Não. Ela está sendo convencida pelo quê? Aí tu toca num outro ponto que faz a diferença, né? A razão. A razão. A razão é o diferencial, né? A Rô coloca ali, né? Ó, qual é o caminho? É a A moral. moral. A moral é que determina tudo, não é mesmo? Então, assim, isso vai para a razão, né? E a moral é moral em tudo que é lugar, não importa onde, né? Mas tem a moral daqueles que enxergam de uma forma diferente. E aí, como faz, né? Moral não tem a ver com as leis de Deus. E tem outra pergunta, assim, eu fiquei lembrando agora essa pergunta que tu fez, Luiz, né? Numa união, um casamento, né? Em que cada um tem uma crença, tudo bem. Mas digamos que no nosso trabalho, ou nosso vizinho, ou nossos amigos, tem alguém que pensa assim, ó, 100% diferente da gente. Ele tem uma crença ou tem uma ideologia 100% diferente. E é difícil a convivência nossa com ele, porque ele não aceita a nossa e quer nos convencer a aceitar a dele. Como é que a gente age com essa pessoa? Como é que a gente conversa com ele? O que a gente diz para essa pessoa? Acho que isso está muito presente no que o Paulo fala ali, né? O respeito. Uhum. Né? Primeiro, né? Se todos somos irmãos, eu tenho que ter um respeito por aquele que é meu irmão.
né? E esse respeito, ele passa por vários crivos, né? Respeitar as ideologias políticas, as ideologias de clube, né? Sociais. Então, isso a gente tem que respeitar. Né? Eu incorporo aquilo que é bom, que eu entendo que é bom, né? Mas eu respeito aquilo que não é bom, que eu entendo que não seja bom. E respeitar significa, né, não ofender, Sim. não brigar, não gritar, não, né, ter uma postura de irmão, fazer por irmão tudo que eu gostaria que fizesse para mim. E a Ana Maria volta aqui. É o caso do meu filho. E é muito difícil de mudar a opinião dele. Pois é, mas aí não tem que mudar a opinião dele, né? O que podemos dizer para Ana Maria? Eu acho que a gente pode dizer para Ana assim, ó, né? É que a gente não pode mudar a opinião dele, né? Então, se ele é católico e tem uma crença, né? Respeita a crença. Agora tem que dizer para ele o seguinte: olha, eu respeito a tua escolha, eu respeito a tua crença. Agora, eu gostaria também que a minha crença fosse respeitada, né? E assim, ó, como é que o filho vai falar, né? No caso da doutrina espírita, ele não quer que participe, não gosta e pronto. Mas ele conhece a doutrina espírita? Ele sabe o que é a doutrina espírita? Ou ele sabe o que ele ouviu através dos outros, né? Então é muito importante assim que ele conheça, para ele emitir uma opinião, um juízo, ele tem que conhecer, né? Porque às vezes as pessoas, elas têm uma opinião, um juízo apenas pelo que os outros falam, né? Eu não posso emitir aqui um juízo sobre qualquer crença que eu não conheço. O catolicismo eu conheço, eu saí de lá, né? Mas eu não posso emitir uma opinião aqui sobre a religião adventista ou sobre luterana, protestante, porque eu não conheço, né? Eu respeito e eu sei que são crenças válidas e muito boas, porque como disse a Rosane aqui, o que importa é a moral, mas eu não sei como é que funciona, né? O catolicismo eu sei. Então, a mesma coisa, para a pessoa emitir um juízo sobre a doutrina espírita, ela tem que conhecer, né? Ela tem que saber. Então, eu acho que mãe e filho têm essa liberdade para conversar e dizer: eu respeito a tua crença, mas eu gostaria que a minha também fosse respeitada. E talvez pudéssemos dizer para Ana Maria que dissesse ao seu filho que ele seja o melhor católico possível. Claro, que ele seja o melhor católico possível, assim como ela, que seja a melhor espírita possível, né? Porque o Deus da Igreja Católica não é o mesmo Deus. Existe mais de um Deus ou tem só um Deus? Deus é o mesmo para os espíritas, para os católicos, para os umbandistas, para os adventistas, só tem um Deus. E se ele permite isso? E se ele permite que tenha todas essas crenças e tenha todas essas religiões, é para acolher todos de acordo com a realidade que eles vivem, de acordo com as aprendizagens, com seus conhecimentos. A Beth traz um outro comentário para nós. Às vezes não aceitamos a opinião do outro por não conhecermos a realidade. Claro, é exatamente isso que nós estávamos falando, né? E a Ana Maria responde para nós aqui, dizendo que o filho não conhece nem quer ouvir eu falar. Pois é. Aí eu respeito. Pois é. É um direito muito dele. Arriscado, é muito complicado quando nós transformamos as nossas crenças, que são construídas a partir das nossas interpretações, em dogmas. Aquela verdade imutável. Então, nós vivemos em função daquilo. E mesmo na religião católica, não há nada na religião católica que diga que não são admitidas outras religiões. É a fé cega, né? É bem isso que o Alex falou aqui. A religião católica respeita todas as crenças também, né? Eu nunca vi na Igreja Católica alguém dizer tu não pode ser, né? Muito pelo contrário, né? Eu sempre vi o respeito, né? Então, assim, se a Igreja Católica e os líderes da Igreja Católica respeitam as outras crenças, por que os seus discípulos e seus praticantes não aceitam e não respeitam? Eles estão indo contra a igreja quando eles agem dessa forma, não Tanto mesmo? é que há momentos ecumênicos. Momentos ecumênicos, isso que o Paulo fala aqui. Acontece muito isso de encontro de líderes católicos com líderes espíritas, com líderes umbandistas, com líderes evangélicos,
Tem vários desses Em encontros. todas as religiões. Exatamente. Todos os grupos religiosos. Isso mesmo. Arlete Romano. O tempo é o melhor conselheiro. Espera e não discute. Sábia, Arlete, né? Um conselho muito sábio, né? O tempo. O tempo. O tempo é o melhor conselheiro. E eu acho que não tem nada que convença mais as outras pessoas do que o nosso exemplo, não é? Eu posso falar o que eu quiser, eu posso bater de frente, eu posso ter a minha verdade, mas é o meu exemplo. Jesus conviveu com todas as camadas sociais e de conhecimento também. No entanto, deixou o seu exemplo. A gente convence pelo exemplo, não é mesmo? Jesus não entrava lá na casa dos cobradores de impostos, né? Que eram mal vistos, até amaldiçoados, né? Jesus entrava na casa deles, fazia refeições. Jesus não convivia com as mulheres adúlteras que, segundo os costumes da época, teriam que ser apedrejadas vivas. Ele acolhia. Então, se a gente é católico, ou é espírita, ou que religião for, e a gente segue o exemplo de Jesus, Jesus respeitava, Jesus acolhia. Volta a Ana aqui, trazendo a sua contribuição, e talvez aqui nós possamos dizer algo para a Ana. Eu não sei debater com ele sobre o espiritismo, pois comecei agora. Ele é da Igreja Católica desde criança. Mas não tem que debater, né? É o que nós falamos aqui. Não tem que debater, não tem essa necessidade, né? Eu acho que tem que dizer o seguinte: olha, eu tô aqui, eu tô me sentindo feliz, eu tô gostando, né? E talvez a gente possa dizer para Ana que toda vez que o seu filho disser que é católico ou que vai a um culto católico, Que bom. que vá com as bênçãos da mãe. Claro, que coisa boa, ninguém quer convencer. Se aprofunde ainda mais no catolicismo, que com certeza ele vai descobrir essa pluralidade entre as religiões. E que bom que ele é católico, né? Que bom que ele está Porque tem tanto jovem por aí perdido que não tem crença nenhuma, que não acredita em nada, que é ateu, ou que está perdido em caminhos, né? Tão tortuosos, né? Então, que bom, que bênção tu ter um filho que é católico. Que maravilha, coisa boa. Fervoroso, pelo que se Fervoroso, que bom, né? Que coisa boa, né? Eu acho que isso tem que ser dito pro filho, né? Eu fico muito feliz que tu é católico, que coisa boa. Me dá orgulho saber dessa tua fé, né? Que bom. Mas eu tô me sentindo bem aqui por enquanto, né? E cada um, né? Eu sei de famílias, gente, assim, eu conheço famílias que tem dentro da mesma família, dentro da mesma casa, tem espírita, tem católico, tem evangélico e tem ateu. E convive todo mundo muito bem, muito bem. O que não podemos ser é intolerantes uns com os outros. Não, cada um com a sua crença, né? Ninguém tem que convencer ninguém. Né? Mais algum comentário? A intolerância é que gera vários conflitos, né? Porque o intolerante não aceita. A intolerância. E Luiz, a intolerância, tá? O que tem por trás da intolerância, né? Tanto a intolerância religiosa como a intolerância política ou qualquer outro tipo de intolerância. O que tem por trás da intolerância? O orgulho, né? O egoísmo, a arrogância, né? Porque se eu sou intolerante, é só a minha verdade que importa, não é isso? Só a minha verdade. Olha a felicidade da Ana Maria. Eu só entrei porque fui a um centro espírita. Deus me mostrou que ali era o meu lugar. E aí ela faz uma descrição do filho. É um filho que acorda na madrugada para fazer oração. Pois é. Isso não enche qualquer mãe de orgulho? Isso é orgulho, é motivo de orgulho, né? Uma benção. Isso é uma bênção, né? Então é isso, né? O que está por trás dessa nossa intolerância é assim, a gente falou aqui do orgulho, da vaidade, do egoísmo e a fé cega, né? Porque nós não fomos, né, se não nessa encarnação, em outras encarnações ao longo das nossas existências, quantas vezes nós fomos conduzidos pela fé cega, né?
Não é a fé cega que diz para um homem se encher de bombas, de explosivos, ir lá e se auto-explodir, porque ele vai ser recebido lá do outro lado por 40 virgens com rios de leite e de mel. Não é isso que dizem para ele? Se ele não tivesse essa fé cega, ele iria se auto-explodir e matar não sei quantas pessoas que estão na sua volta? Não, né? Mas a fé não raciocinada diz para ele fazer isso. Tu vai lá, te auto-explode, mata todos aqueles que estão na tua volta, que tu vai encontrar isso lá do outro lado. Rios de mel, 40 virgens, e ele acredita e vai e faz. Né? E aí ele percebe que não é nada daquilo, né? É a fé cega. Por isso que a gente tem que raciocinar, analisar à luz da razão sempre. Tem mais comentário? Tem, a Arlete volta a falar, dizendo que cada ser humano está em um estágio de evolução. Claro, cada ser humano está num estágio e a gente tem... Por isso que tem todas essas religiões, porque se estivessem todos no mesmo nível, ia ter uma crença só, uma verdade só, né? Mas como nós estamos em estágios diferentes, alguns se encontram no espiritismo, outros no catolicismo, outros em crença nenhuma. Se não me engano, foi a Gandhi que fizeram a pergunta, qual a melhor religião? E ele diz, aquela que faz o homem melhor. Então, a melhor religião é que faz o homem melhor. Pronto. Não tem denominação. Simples assim, como se diz, né? Simples assim. Estamos chegando no nosso final. Queria agradecer a todos os amigos que se encontram aqui, a todos os que nos acompanharam aqui pelo Facebook. Muito obrigada. Foi muito rico a contribuição de vocês. E que se a gente pudesse tirar uma lição desta noite, né? Ficar uma mensagem que nós aprendamos a tratar o outro da forma como nós gostamos de ser tratado. Né? Se nós gostamos de sermos tratados com gentileza, com respeito, com educação, né? Que também nós tratemos os nossos semelhantes com respeito, com gentileza, com educação. E se a gente quer que a nossa verdade seja respeitada, vamos aprender a respeitar a verdade do nosso semelhante. Tanto a verdade religiosa, como a verdade política, né? Uma verdade social, qualquer tipo de verdade, né? A verdade universal é uma só, é Deus, né? É a evolução. Se tem uma fatalidade, é essa, né? Nós vamos evoluir a passos mais longos ou a passos mais curtos, mas nós vamos evoluir e um dia seremos anjos. Esse é o nosso destino, né? Esta é a verdade. Agora, aqui, no nosso meio ainda, no nosso planeta, as verdades ainda são relativas. Então, é isso, né? Respeitemos a verdade do outro, para que a nossa possa ser respeitada. Muito obrigada a todos, uma boa noite, e vou devolver a palavra ao Paulo, que irá nos conduzir no encerramento da nossa atividade. Fiquem com Deus. Agradecemos a condução aqui da Jane, agradecemos a participação também de todos e convido para a nossa irradiação aos nossos irmãos suicidas. Vamos, portanto, orar em favor deles. Pedindo à Virgem Maria, a Mãe Santíssima, que estenda os seus braços para acolher os nossos irmãos que cometeram suicídio. Eles estavam enlouquecidos em suas dores e sofrimentos, querida Mãe, e desatinados nas suas dificuldades. Tiveram a sensação de que, eliminando o corpo, eliminariam também as suas dores. Constataram logo depois que tal fato não alcançou esse resultado. Pelo contrário, passaram ainda a sofrer com mais intensidade. Que de nós possa partir os melhores sentimentos para envolvermos esses irmãos. Não importa se nós não conhecemos nenhum que tenha cometido suicídio, mas joguemos no universo a nossa vibração, porque serão recolhidas para disponibilizar a quem mais estiver precisando.
Também temos que orar pelos familiares dos suicidas, muitas vezes negando esse fato, ou até mesmo condenando aquele irmão que não suportou as dores. Quem de nós pode julgar? Mas, sobretudo, precisamos nos solidarizar nestas horas de dor para diminuir o sofrimento. Precisamos envolver a todos esses que sofrem as consequências de um suicídio todos os dias. O número tem aumentado significativamente no planeta Terra. São momentos de transição. São momentos que o homem também, não suportando as mudanças vibracionais, encontram-se, portanto, sob o aguilhão desse não alinhamento com as novas vibrações que o planeta está sendo construído. Queremos também pedir pelos que, sendo suicidas contumazes, hoje estão reencarnados. É muito difícil, sabemos, superar esses obstáculos, principalmente para alguém que traz consigo as marcas de um suicídio. A tendência é repetir. Precisamos orar para que eles não repitam, para que eles tenham força moral suficientemente fortes para repelir esta tendência. Orar também pelos que estão na ideação suicida, fazendo planos ou tentando cometê-lo. Sejamos solidários com essas criaturas, envolvendo-as em nossa prece. Mas, sobretudo, se tivermos alguém nestas condições e que conhecemos, vamos nos aproximar, vamos nos fazer mais amigos, mais solidários. Vamos dizer que eles não estão sozinhos e podem contar conosco, principalmente nessas horas mais difíceis, onde, na solidão em que se encontram, precisam de um braço amigo, de um ombro acolhedor e de um olhar compassivo. Que não falte a esses irmãos a solidariedade e que não falte a nós outros a disponibilidade para acolher esses nossos irmãos suicidas. Sejam esses que estão na tentativa, sejam os outros que já concretizaram o ato. Peço novamente, Mãe Santíssima, a tua misericórdia para esses irmãos. Assim seja. Vamos agora à aplicação do passe com a prece final. Não esqueçam de disponibilizar as águas para também serem magnetizadas. Elevando o nosso pensamento a Jesus, possamos envolver a todas as criaturas que aqui estão, virtual ou presencialmente, em vibrações salutares, benfazejas. Vamos fixar o nosso pensamento em Jesus e imaginar que Ele está à nossa frente, com seus braços distendidos, abençoando-nos. Estas bênçãos vão se adentrando e interiorizando-se até alcançar o Espírito, o ser imortal. Graças te damos, Mestre. Graças damos ao Pai. Nestes momentos difíceis,
saibamos te convidar, querido Mestre, para caminhar conosco, na certeza de que contigo poderemos vencer qualquer situação adversa, porque estaremos sob o teu amparo, confiantes na providência de Deus. Peço também para que as águas sejam magnetizadas por estes benfeitores destacados pelo Cristo para estar onde estamos. Agradecendo esse rico momento, onde podemos aqui movimentar essas forças vibracionais para também distendê-las para toda a humanidade do nosso planeta. Assim, concluímos o trabalho que tínhamos para esta noite, 4 de junho de 2022. Nosso próximo encontro, meus irmãos, deverá ser amanhã pela manhã, às 9 horas, em mais um momento de oração, aqui na plataforma do Facebook. Aguardo-vos, portanto, amanhã de manhã, ou em outra oportunidade, aqui nos nossos diversos trabalhos que todos poderão encontrar os indicativos na nossa plataforma. Desejo-vos muitas bênçãos. Boa noite.